Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Animados? Cada vez mais, né? Conforme a prova vai chegando, a gente só vai ficando mais animado e querendo que ela chegue logo para a gente ir super bem. Hoje, minha gente, estamos aqui com o nosso amigo Fábio. Fábio? Estamos aqui, na área. Sempre firmes. Agora, no apoio. Ótimo. Educação Física e Ciências da Natureza, gente, tá? Vai ser bem legal. Que bom que você está assistindo a aula, que bom que você está acompanhando. Gente, como nós já conversamos em outras semanas, você vai bem no Enem semana a semana, tá? Essa semana, qual é a nossa contribuição? 2 assuntos muito interessantes. Relações ecológicas, interações ecológicas e energia. Energia. Então, a gente pensar no nosso atual padrão de consumo. Consumo não só de bens e serviços, mas também consumo energético. É o celular toda hora ali, toda hora, né? Mas sendo carregado. É o ar-condicionado de onde você está, é o ventilador, é a televisão, é o rádio. Ou seja, de onde vem essa energia que a gente utiliza? Qual é o preço dessa energia? Qual é o impacto biológico, ecológico na produção dessa energia? Então a gente vai discutir, a gente vai trocar ideia. Eu vou te fazer algumas perguntas. Qual é a ideia? De fazer pensar cada vez mais nessa questão energética, nessa questão ecológica. Vamos dar uma olhadinha ali? Vamos lá? Então, quando nós falamos dos assuntos de hoje, temas abordados nessa aula, interações ecológicas e fontes de energia e poluição. Para quem gosta de marcar alguma coisa, Pedro, eu sempre gosto de marcar alguma coisa. Então, aqui, quando nós falamos de interações ecológicas, o que é importante lembrar? 3 relações são fundamentais. Primeira delas, mutualismo, tá? Então, mutualismo. Mutualismo. E aqui do ladinho, a protocooperação. A protocooperação. Olha o tamanho desse nome, protocooperação. Olha só, vamos conversar um pouco sobre elas. Ambas as relações são relações de ajuda mútua. O que é uma relação de ajuda mútua? Eu ajudo você, você me ajuda. Então, quando a gente fala ali, por exemplo, no mutualismo, uma relação mutualística entre algas e fungos. Algas e fungos. A alga, ela vai lá, faz a fotossíntese, entrega esse açúcar para quem? Para o fungo. O fungo capta a umidade do meio e entrega para essa alga. Ou seja, um ajuda o outro e o outro ajuda um. Uma relação ecológica, mutualística, harmônica, interespecífica. Traduzindo, entre espécies diferentes. Mutualismo. Característica do mutualismo. A relação é uma relação obrigatória. Se eu separar, Pedro, vou separar esses dois. A alga, ela continua fazendo fotossíntese, mas ela vai ter dificuldade em obter a umidade do meio. Acaba morrendo. O fungo, ele obtém umidade, mas ele não consegue fazer fotossíntese. E assim ele acaba morrendo. Então, no mutualismo, palavra-chave, tá? Você que gosta de marcar alguma coisa, anotar alguma coisa, palavra-chave. A relação é obrigatória. Obrigatória, tá? Agora, lá na protocooperação. Na protocooperação a gente fala de uma relação facultativa. Por exemplo, lá do anu, aquele pássaro preto que você vê, né? E o gado. Tá lá a vaca, tá lá o boi, muitas vezes com carrapato, com parasita. O que o anu faz? Ele vai lá comer aquele carrapato. O que o anu vai ganhar nessa relação? Pedro, ele vai ganhar alimento, isso mesmo. E o que o gado ganha nessa relação? Entre aspas, uma limpeza de pele. Ambos ganham. Eu ajudo você, você me ajuda na protocooperação. Só que na protocooperação eu posso separar os envolvidos. Gado e o anu. O gado continua sobrevivendo, continua vivendo com seus carrapatinhos? Continua, claro, mais pesteadinho, mas continua vivendo. E o anu? O anu vai procurar outra fonte de alimento. Ninguém vai morrer devido a isso. Então, enquanto ali no mutualismo a relação é uma relação obrigatória, tá? Na protocooperação a relação é facultativa. Facultativa. Cuidado com mutualismo e protocooperação. Cuidado na prova desse ano, tá?
Terceira relação, vamos dar uma olhadinha no quadro, olha só. Terceira relação é a relação de predatismo. Predatismo. Quando nós falamos do predador, então, mutualismo foi, protocooperação, predatismo. Quando nós falamos lá do predador, gente, qual que é a visão que muitas vezes a pessoa tem, né? O predador é do mal, né? O predador é do mal. Na prática, se você parar para olhar, ele não é do mal. O predador é aquele que ele mata visando o quê? A sua alimentação. É o leão, é um guepardo ou chitá. O guepardo muitas vezes passa parte da manhã ou a manhã inteira olhando o seu grupo de presas, observando geralmente aquela que é a mais fraquinha, aquela que na hora que o bando corre numa direção, aquela que está com um probleminha na perna, tem dificuldade em correr, o guepardo está olhando, o felino está olhando, observando, peraí, qual é a presa que se eu atacar, eu vou gastar menos energia? Vamos dar uma olhadinha na situação sobre a ótica do guepardo? Muitas vezes é a mamãe guepardo, tá? Ela sai de casa pela manhã, ela deixou o filhote, que ela precisa voltar com alimento, ela precisa ingerir o alimento para esse filhote ser amamentado, tá? Então ela vai ficar ali boa parte da manhã, ela consegue dar uns 2 piques, umas 2 corridinhas, chegando a 110 a 120 quilômetros, uma ou duas. Se ela errar as suas 2 corridinhas atrás das presas, o que vai acontecer? Ela vai ficar cansada, não vai conseguir correr mais com a mesma velocidade, não vai conseguir ter mais a mesma eficácia, pode não abater nenhuma presa. E o filhotinho que ela deixou em casa, que ela deixou no ninho, pode ficar sem alimento. Tá? Então, quando eu falo na relação predador-presa, essa relação ela estimula um conceito de eugenia. Você vai me perguntar, mas Pedro, o que é eugenia? O predador, funcionando nesse conceito de eugenia, ele acaba retirando do meio, se é um grupinho de zebras, será que ele vai retirar aquela mais apta, aquela mais forte, a mais saudável? Geralmente não. Geralmente o predador, ele vai predar aquela zebrinha, lembra aquela que estava com um probleminha na pata? Na hora de correr ela tinha dificuldade? Ela que será predada, ela será retirada do meio, ou seja, a carga gênica daquela zebrinha menos apta naquele contexto ali, a mais fraquinha, será retirado do meio. Por isso o predador funciona como um fator de eugenia, como um fator de melhoramento genético do meio. Melhoramento genético do meio, tá? Então, predador, ele é do mal? Não, ele mata para comer, gente. E ainda, o que acontece? Ele acaba retirando o menos apto do ambiente, o menos apto do meio. Pedrão? Opa, super Fábio. Até em relação a essa questão que você falou, né, do guepardo correr atrás do antílope, daquelas coisas todas. Isso. Foi feita uma pesquisa dizendo assim que os animais, na sua grande maioria, elas só têm a capacidade de velocidade. Poucos animais têm a capacidade de resistência. Tanto o guepardo como aquele antílope, ele tem aquele tiro. Se eu conseguir me livrar naquele tiro, posso fazer mais um. Né? Agora, não vai ter nenhum animal que vai perseguir. Definitivamente. Tanto é que se citava na história que os homens, por terem a resistência, eles conseguiam caçar esses mesmos animais através do cansado da resistência. Eles isolavam um da manada, iam cercando, correndo. Dava 10, 12, 15 minutos do bichinho correndo, ele se estafava, daí eles pegavam. Interessante. Bacana. Então, eles usaram o quê? Uma observação, o homem observou, peraí. São rápidos, mas não são resistentes. Não são resistentes. Então, a gente isola. Daqui a pouco ele vai cair. Interessante. Interessante, Fábio, se você parar para pensar na espécie humana, é um predador que muitas vezes mata não para se alimentar. Não com a necessidade de matar. Se você for olhar na natureza, geralmente o predador... mas como que o tubarão fez aquilo? Como que o próprio guepardo, o leão... Não, ele está matando para comer. Se você for olhar o grande predador da nossa espécie... Exatamente, às vezes... mata. Por isso que nós estamos nos depredando. Ótimo. Acabando com... Você vai falar de energia daqui a pouco. Falar de energia. Gente, vamos andar um pouquinho? Então, vamos lá para a tela. Olha só. Boa, muito boa. Olha só. Quem nós temos aqui, né? Pedro, aí eu estou vendo, parece ser uma larva, sim. Uma larva interagindo com a folhinha. Como assim interagindo? Ela está se alimentando dessa folhinha, né? Um parasita ali. Ainda, borboleta.
tá? Um lepidóptero, né? Borboleta atuando no processo de polinização, né? O nosso amiguinho, grande evolucionista, o Charles Darwin, né? No dia a dia, ou Charles Darwin, né? Fala que seria o ideal, né? O Charles Darwin, o que ele falava? Uma alteração pequenina demais na probóscide, na trombinha da borboleta, que eu não vou notar, você não vai notar, mas vai existir, que faça com que essa borboleta tenha acesso mais rápido e efetivo ao pólen, ao néctar, tá? E se essa pequena característica, tá, for vantajosa, o que vai acontecer? Ela vai se reproduzir mais, ela vai conseguir passar para a sua descendência essas características. Fala-se que a borboleta e a própria flor, gradativamente, uma iria se alterando em relação à outra e num caminhar evolutivo. É algo chamado de coevolução. Coevolução. Se aparece uma outra espécie de flor com mais néctar, qual que é a tendência? A borboleta deslocar a sua polinização para aquela que tem mais néctar. Tá? Então, pense que para a planta o agente polinizador é fundamental. Então, borboleta e a flor caminhariam passo a passo, em termos evolutivos, num processo de coevolução. Vamos caminhar para a questão? Olha só, na sequência, quem vem ali? Questão 76, caderno 2011, caderno azul, gente, nem 2011. Olha só, gente, enunciado, sabe? Leia a questão, prova de biologia, não só na genética, mas como um todo, a resposta... Você tem o gancho da pergunta no enunciado e a resposta vem com aquilo que você estudou, aquilo que você está estudando com a gente também no dia a dia. Diferente do que o senso comum. Então, olha só, de cara, ele já começa aqui questionando o senso comum, tá? Diferente do que o senso comum acredita, as lagartas de borboleta não possuem voracidade generalizada. Tá? Aproveitando o momento, borboleta, gente, borboleta em termos de classificação, entra lá, lógico, como um inseto, como um lepidóptero, tá? Borboleta holometábolo, sofre uma metamorfose completa ou metamorfose total. Diferente do senso comum, daquilo que o senso comum acredita, as lagartas e borboletas não possuem voracidade generalizada. Cuidado, tá? Não possuem. Um estudo mostrou que as borboletas de asas transparentes da família Itomini, comuns na floresta amazônica e na Mata Atlântica, olha só, 2 biomas bem significativos que a gente já tratou deles aqui, consomem sobretudo plantas da família Solanaceae, a mesma do tomate. Então, o que nós temos? Olha só, vamos ver se a gente consegue aqui usar esse marcador vermelhinho para associar o seguinte. O que eu tenho? Borboleta de asa transparente, deu certo, tá? De asa transparente, Itomi, tá? Plantas da família Solanaceae, ó, plantas da família Solanaceae. Então eu estou associando, eu estou marcando. Ai, Pedro, eu fico com dó de riscar a prova no dia, né? Gente, para quê? Marque a prova, marque o texto, tá? Solanaceae, a mesma do tomate. Contudo, os ancestrais dessas borboletas, olha só, os ancestrais, tem um contudo aqui, né? Tem um contudo aqui. Contudo, os ancestrais dessas borboletas consumiam espécies vegetais da família Apocynaceae, mas a quantidade dessas plantas parece não ter sido suficiente para garantir o suprimento dessas borboletas. Muito bem. O enfoque aqui, gente, não é ficar decorando o nome de espécie, tá? Dessa forma, as solenáceas tornaram-se uma opção de alimento, pois são abundantes na Mata Atlântica e na floresta amazônica. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Lembra que em outras aulas a gente falava de nicho ecológico? Que era tudo que o animal faz e como ele faz? Na situação exposta no texto, o que nós tínhamos no passado? A espécie, né, focada num alimento vegetal. Mas tudo indica que a quantidade daquele alimento vegetal era
pequena, reduzida. Possivelmente, um dos integrantes do grupo, ali das borboletas, sofreu uma alteração, já nasceu com essa alteração, que o tornou mais apto naquele contexto a consumir também outra espécie vegetal. Em sendo mais apto para consumir também outra espécie vegetal, o que aconteceu com ele em termos de nicho? O nicho se ampliou. Se o meu nicho se amplia, o meu potencial biótico, o meu potencial adaptativo também se amplia. Se o meu potencial biótico se amplia, o que acontece com a resistência do meio? Ela se torna pequena. Não pare para pensar. Quanto mais amplo o meu nicho ecológico, tudo que o animal faz e como ele faz, quanto mais flexível, quanto mais versátil ele for, maior o potencial adaptativo dele. Se o potencial adaptativo dele é alto, vai se tornar alto perante o quê? Uma resistência do meio baixa. Com potencial adaptativo alto, qualquer tendência, ele vai se reproduzir, vai se multiplicar e tende a se espalhar no ambiente. Esse é o raciocínio, beleza? Vamos ver o que ele pede na questão. A questão fala assim, olha o comando, né, gente? Olha o comando. Dessa forma, as solanáceas tornaram-se uma opção de alimento. Solanáceas como uma opção de alimento, pois são abundantes na Mata Atlântica e na floresta amazônica. O que ele está pedindo ali, né? Então, texto bem legal. Nesse texto, a ideia do senso comum é confrontada com os conhecimentos científicos, ao se entender que as larvas das borboletas Itomine, encontradas atualmente na Mata Atlântica e na floresta amazônica, representam. Então, ele faz, olha só, primeiro, nesse texto a ideia de senso comum é confrontada. Ele quer que a gente confronte, ele quer que a gente questione, como nós fizemos ainda, né? Com os conhecimentos científicos, ao se entender que as larvas das borboletas Itomine, encontradas atualmente na Mata Atlântica e na floresta amazônica, apresentam. Vamos ver o que ele traz para a gente? Olha só, facilidade em digerir todas as plantas desses locais. Você notou que a gente foi bem específico quando nós nos referimos a espécies distintas. Interação com as plantas hospedeiras da família Apocynaceae. Hospedeira, estranha a expressão, hein? Hospedeiro, não tinha ninguém morando em ninguém. Adaptação para se alimentar de todas as plantas desses locais. Eu tenho notado, você está acompanhando, olha todas aqui, olha todas, né? Ainda, voracidade indiscriminada. Aquilo que passasse pela frente, tá? Colocou braquiária, capim, gordura, a larvinha em cima. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Voracidade indiscriminada por todas as plantas existentes nesses locais. Especificidade pelas plantas da família Solanaceae existentes nesses locais. Então, o que acontece na prática, gente? Dê uma olhadinha comigo. Olha só, tá? Especificidade pelas plantas da família Solanaceae existentes nesses locais. Questionando aqui as outras proposições, para pensar. Facilidade em digerir todas. Aqui eu já tinha cantado a pedra para você antes, né? Todas. Interação com as plantas hospedeiras. Ninguém falou de hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário. Adaptação para se alimentar de todas. De novo, todas, gente. Então, note. A questão não está ali para te derrubar. Ele fez de tudo para eu poder errar. Não. Ele podia ter complicado muito mais a questão e não fez isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso ler o texto, ter um conhecimento biológico e ler passo a passo as proposições. Voracidade indiscriminada, de novo, olha só, por todas. Então, quando ele manda para você todas, nunca, jamais, você já desconfia. A gente acaba ficando com quem? Especificidade pelas plantas da família Solanaceae existentes nesses locais. O que eu preciso que você guarde, que você leve daqui, tá? Aquele conceito de potencial biótico e resistência do meio. Quanto mais amplo o meu potencial biótico, qual é a tendência? A tendência é eu sobrepujar, eu vencer essa resistência do meio e me estabelecer. Um exemplo de prova bem legal que a gente pode ilustrar aqui para ficar mais palpável para você é falar, por exemplo, do caramujo africano, o Achatina fulica.
A Catina fulica veio para o Brasil, né? Um grupo de empreendedores trouxe ele para o Brasil. Qual que era a ideia? Vamos levar um competidor para o escargot, né? Lá um gastrópodo, um molusco comestível. Só que a Catina fulica não emplacou em termos de mercado e ele acabou sendo desprezado. Só que, literalmente, coitadinho, ele acabou sendo eliminado nas florestas, contaminando a Mata Atlântica e hoje contaminando várias regiões do país. Só que esse caramujo, a Catina fulica, ele tem um potencial biótico elevadíssimo, elevadíssimo, em comparação com o nosso caramujo tradicional. O nosso caramujo ele é um pouco mais sensível. Por exemplo, olha, eu me alimento, mas só se for daquele tipo de vegetação. Água, só se for água nessa temperatura, ou com esse pH. Olha o nicho dele, estreito. Enquanto isso, a Catina fulica, olha, o caramujo africano, caramujo gigante africano. Olha, eu não tenho um capim tenro, macio para você. Eu tenho papelão. O quê?